Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia. Na aula de hoje, nós abordaremos um assunto bastante importante na farmacologia básica, que seria, no caso, é, uma subdivisão, né, da farmacodinâmica, ou seja, é um tópico no qual a gente estuda os mecanismos moleculares de ações dos fármacos, ou seja, como que os fármacos eles agem para que consigam, através, né, de vias de sinalizações intra ou extracelulares no nosso organismo, promoverem suas ações que desencadeiam seus efeitos farmacológicos, né? Então, esses mecanismos, eles são desencadeados quando esses fármacos eles se ligam em receptores fisiológicos e também quando esses fármacos agem sobre alvos farmacológicos. Então, a gente vai falar hoje justamente sobre essa parte da farmacodinâmica, onde a gente vai definir e aprender, né, os conceitos de receptores fisiológicos, de alvos farmacológicos e também como que esses receptores, né, as principais classes de receptores fisiológicos, né, como que após esses receptores serem ativados, dependendo também da característica estrutural de cada um e da localização de cada um, como que eles vão desencadear uma via de sinalização que vai gerar um efeito, né, que se for um efeito decorrente da ativação desse receptor por uma molécula endógena, esse efeito vai ser um efeito fisiológico na maioria das vezes, né? Mas se for um receptor ativado por um fármaco ou bloqueado por um fármaco, né, essa via de sinalização ela vai ser ativada ou bloqueada, gerando um efeito farmacológico. Então hoje a nossa aula, no caso, né, de farmacodinâmica, abordará os aspectos relacionados aos receptores fisiológicos e alvos farmacológicos, com foco nos mecanismos moleculares de ações dos fármacos, tá? E aí, só para a gente dar uma relembrada no que a farmacologia, né, qual que é o foco principal de estudo da farmacologia, né? Então, ela se subdivide em duas grandes áreas. Farmacologia, no caso, básica, no caso, ela estuda duas grandes áreas, né, que se diferem. Primeiro, porque uma delas foca no estudo do que o nosso organismo, ou do que o organismo faz com o fármaco, e aí né, essa área da farmacologia como é que se diz, classificada como farmacocinética, né? E a área da farmacologia que estuda as características pelas quais o fármaco desencadeia suas ações e efeitos no organismo, ou seja, o que o fármaco faz no organismo, né, a gente denomina de fármaco, ou classifica como farmacodinâmica, que é a segunda grande área da farmacologia, tá? Mas uma depende da outra, não é? Então, a gente precisa correlacionar a farmacocinética com a farmacodinâmica, né? Uma está diretamente correlacionada com a outra, porque se o fármaco não conseguir chegar ao seu local de ação, ele não consegue agir sobre os seus alvos ou seus receptores. Para chegar ao seu local de ação, ele precisa passar por barreiras biológicas, e isso depende da farmacocinética, né? E a farmacocinética, ela depende da farmacodinâmica, porque o fármaco, o objetivo de se administrar um fármaco é promover um efeito farmacológico. E para que a gente observe esse efeito farmacológico sendo evidenciado, no caso, né, a farmacocinética ela tem
essa função, né, de regular, né, como através de barreiras, a cinética do fármaco no nosso organismo, mas com o objetivo principal de fazer com que o fármaco tenha acesso ao seu local de ação e, lógico, também com não com objetivo, né, mas eu diria que a consequência dos parâmetros farmacocinéticos, né, dos fenômenos farmacocinéticos, elas são importantes tanto para a chegada do fármaco no seu local de ação, quanto também para a duração de ação do fármaco, né, e tudo que envolve o que já foi estudado na farmacocinética em aulas anteriores, que nós já, como é que se diz, comentamos, já abordamos, já estudamos, tá, gente? E aí eu trago algo bem interessante nesse próximo slide, que mostra exatamente o que eu falei no slide anterior, né? Então, na farmacocinética, o fármaco ele é absorvido pelo organismo, lógico, dependendo da via, com exceção de vias, por exemplo, sistêmicas intravenosas, via intravenosa, via intraarterial, vamos supor. Não existe absorção, mas a absorção, na maioria das vezes, ela acontece, né? Ele se distribui, ele se biotransforma, ele é biotransformado, perdão, pelo nosso organismo e ele é eliminado. Mas são esses fatores, esses fenômenos farmacodinâmicos que facilitam tanto a chegada do fármaco no local onde o receptor para esse fármaco está expresso, quanto também a duração de ação desse fármaco, que depende da permanência desse fármaco onde esse receptor está, ou seja, quanto tempo o fármaco ele estará lá ligado ao receptor, ativando esse receptor ou bloqueando esse receptor, dependendo se o fármaco é um agonista ou se ele é um antagonista, tá? E aí o que acontece? Quando o fármaco ele está lá no seu local de ação, né, ligado ao seu receptor ou ao seu alvo, ele vai desencadear um mecanismo de ação, ou seja, esse mecanismo de ação, a ação de um fármaco, vai gerar um determinado efeito ou diferentes efeitos. Então, uma coisa que a gente também tem que saber diferenciar é o conceito de ação de um fármaco do conceito de efeito de um fármaco, né? O efeito de um fármaco é a consequência da ação que ele promove no nosso organismo, geralmente em nível celular. Então, o fármaco em uma célula, por exemplo, ao desencadear um mecanismo de ação por ativar um receptor, como exemplo, mais uma vez ressaltando, ele vai ativar uma mensagem, uma via de sinalização, e essa via de sinalização é uma ação promovida pelo fármaco, mas é essa via que vai no final fazer, por exemplo, uma célula muscular que precisa contrair. A contração é o efeito, mas como que essa contração ela vai ocorrer? Alguma coisa vai precisar acontecer nessa célula muscular antes da contração ocorrer. E essa coisa envolve o quê? Mecanismos moleculares. E esses mecanismos moleculares de sinalizações são os mecanismos de ações que geralmente são promovidos, né? Quando a gente fala de fármaco que contrai célula muscular, essa ação ocorre devido a, como é que se diz, ativação de receptores por esses fármacos que vão gerar como é que se diz, ativação de vias intracelulares, ou seja, a ação desse fármaco ativa essas vias para que essas vias cheguem num ponto final que é o quê? Numa célula muscular, o aumento do cálcio vai gerar contração, geralmente, né? E aí esse aumento do cálcio seria a consequência da ação, né, final da ação do fármaco, que vai desencadear o efeito que seria a contração. Então, o efeito seria, como é que se diz, a consequência da ação do fármaco, tá, gente? Não confundiremos, não vamos confundir, por favor,
efeito de um fármaco com ação de um fármaco, beleza? E aí a farmacodinâmica, ela é muito importante porque a partir do momento que a gente entende como que o fármaco ele age no organismo, né, a gente consegue também programar, esquematizar, planejar, né, terapias farmacológicas, né, de forma racional. Além disso, quando a gente sabe a forma pela qual um determinado fármaco age sobre os nossos sobre as nossas células, sobre o nosso organismo, a gente consegue também, né, pensar em, por exemplo, se esse fármaco ele causa efeitos adversos que, por exemplo, fazem com que ele seja contraindicado para determinado tipo de paciente, talvez seja legal, seja interessante o desenvolvimento de um fármaco que haja através do mesmo mecanismo de ação, mas que, como é que se diz, desencadeie efeitos adversos em uma quantidade menor para que esses pacientes que antes não podiam fazer o uso, possam fazer o uso. Então a farmacodinâmica, ela auxilia também nessa questão, né, do desenvolvimento de fármacos que são mais eficazes, que são mais seletivos. E qual mais seletivo para aquele receptor que ele precisa agir, naquele local onde ele precisa agir, menos efeitos colaterais adversos ele vai promover, e isso vai tornar o fármaco, né, vai aumentar o grau de segurança, né, daquele fármaco e, consequentemente, da terapia, quando utilizado o fármaco em doses normais, né, doses seguras, doses terapêuticas. E um grande exemplo, né, seria de dois fármacos que são utilizados para o tratamento de doenças cardiovasculares, principalmente, né, na classe de fármacos classificados como fármacos antihipertensivos. Um deles é o propranolol e outro o atenolol. Gente, o propranolol, para vocês terem ideia, quando vocês estiverem estudando lá no sistema nervoso autônomo, vocês vão ver que o propranolol ele é contraindicado, por exemplo, para pacientes diabéticos e para pacientes que têm, por exemplo, asma. E aí isso acontece porque o propranolol ele não tem seletividade para uma classe de receptores, na verdade, que são receptores beta-adrenérgicos, que se subdividem em 3 subtipos: beta 1, beta 2 e beta 3. Então, o propranolol ele bloqueia esses 3 receptores aqui, quando na verdade o ideal é bloquear só esse beta 1 para você normalizar a pressão arterial do paciente, né? E aí, a partir desse momento, né, quando a indústria farmacêutica desvendou o mecanismo do propranolol de ação e viu que ele desencadeava esses efeitos adversos, levando-o a ser contraindicado para esse tipo de paciente diabético e asmático, principalmente pacientes que têm doenças respiratórias, né, e também metabólicas, exemplos do diabético, desenvolveu-se o atenolol, que age somente sobre o receptor beta 1, sendo desprovido de ação sobre receptores beta 2 e beta 3. E aí o paciente que tem, por exemplo, asma, ele agora pode fazer utilização do atenolol, porque o atenolol ele é seletivo somente para o receptor beta 1. E aí ele vai, o efeito adverso que antes era observado após o uso do propranolol, ele foi, digamos assim, abolido após a descoberta e o desenvolvimento do atenolol, devido a essa maior seletividade, preferência pelo receptor, que é o alvo para redução da pressão arterial, tá? Pacientes diabéticos também, né, tem uma como é que se diz, melhor segurança, faixa de segurança, o paciente diabético,
mas na aula de sistema nervoso autônomo vocês vão entender melhor que até mesmo o atenolol, sendo seletivo para o receptor beta 1, não é tão legal, não é tão interessante se prescrever o atenolol para pacientes diabéticos também, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês nesse slide seria basicamente essa questão da farmacodinâmica nos auxiliando em relação à questão tanto do uso racional de fármacos e medicamentos, quando a gente conhece, né, o mecanismo de ação e o efeito que esse fármaco gera no nosso organismo, quanto também para o desenvolvimento de fármacos que agem de uma maneira mais seletiva, né, e na maioria das vezes, quanto mais seletivo esse fármaco é para o alvo que ele precisa agir, para o receptor que ele precisa agir, mais seguro ele será. E aí a gente vem falando até agora de receptores farmacológicos, na verdade receptores fisiológicos, né? Muitas bibliografias que vocês encontrarem pela frente, elas classificam, elas denominam receptores na farmacologia, os livros de farmacologia, como receptores farmacológicos. Mas outros livros já também denominam como receptores fisiológicos. Ambas as denominações elas estão corretas, todavia, assim, particularmente, eu acho que a denominação mais, eu não diria mais correta, mas a que seria melhor de ser utilizada, né, que se encaixa melhor no conceito de receptor, é a denominação de receptor fisiológico e não farmacológico. Porque o receptor ele é expresso nas nossas células para moléculas que são produzidas pelo nosso organismo e não para fármaco. Né? O fármaco ele entra ali como, né, de tangente para tratar uma determinada condição clínica, mas o receptor ele já está expresso fisiologicamente para moléculas endógenas se ligarem a ele e promoverem efeitos fisiológicos que participam, né, de processos homeostáticos no caso. Né? E aí o que acontece? Dizer que receptores são receptores farmacológicos, na minha mente, eu imagino que a gente está dizendo que o receptor está ali expresso para o fármaco, mas não. Ele pode tanto ser ativado ou bloqueado, na verdade pode ser ativado ou estimulado por moléculas endógenas, quanto também por fármacos, se existirem fármacos que ajam sobre eles. Tá? Então, eu acho que essa denominação de receptor fisiológico é a que se encaixa melhor, né, para o que a gente está começando a estudar. Essa figura aqui ela é do livro Golan, de As Bases Fisiopatológicas da Farmacologia, um livro bastante interessante, bem ilustrativo. E aí ele mostra que, né, naquela vertente da parte de interação fármaco-receptor, que inclusive nós já abordamos, né, nossas videoaulas anteriores aí. Quem quiser dar uma revisada, só voltar aí na videoaula que temos já abordamos, já estudamos esse assunto, né? O receptor, né? Nós temos agonistas que se ligam no receptor, né? Nós temos agonistas que competem com antagonistas, nós também temos agonistas que podem ter sua ação bloqueada por antagonistas que não são competitivos, mas eu não estou querendo chegar nesse conceito, nessa vertente, porque a gente já estudou essa parte de interação em fármaco e receptor. Aqui eu queria somente conceituar o que um receptor fisiológico é, né? Porque até há algum tempo imaginava-se que receptores eram simplesmente moléculas as quais os fármacos agiam independentemente da característica dessa molécula, mas não. Esse artigo aqui, inclusive, que foi publicado em 2017, ele fala que os receptores eles são definidos como macromoléculas específicas que, como é que se diz, quando essas macromoléculas, quando ligantes se ligam, né, no caso, essas macromoléculas, esses ligantes alteram a atividade bioquímica dessas macromoléculas.
E geralmente essas macromoléculas, elas são proteínas. Então a gente pode extrapolar isso e dizer que todo receptor é uma proteína e que, sendo um receptor, o próprio nome está dizendo, para ser receptor ele precisa ser ativado por um ligante. Então ele precisa ter um sítio de ligação para um ligante. E esse ligante tem que ser um ligante endógeno. Então, se uma macromolécula não tiver um sítio de ligação para um ligante endógeno e não necessitar de ativação por esse ligante endógeno para desencadear um efeito ou uma ação ou qualquer tipo de evento biológico, a gente não pode dizer ou não pode classificar atualmente, tanto do ponto de vista bioquímico, fisiológico, quanto farmacológico e biomolecular, essa molécula como receptor, tá? Receptor é todo tipo de macromolécula que tem sítio de ligação para a molécula endógena e é ativado por essa molécula para gerar vias, mensagens intracelulares ou extracelulares, vias de sinalizações e gerar efeitos biológicos. E aí eu estou falando aqui que essas macromoléculas são proteínas porque a gente vai ver daqui a pouco exemplos de outras macromoléculas que antes eram consideradas como receptores, mas hoje não são mais, né? E o que se viu é que todas as moléculas que dependem de ligantes endógenos para serem ativadas são proteínas. Então, essas macromoléculas aqui que a gente está falando, na verdade, que eu extraí essa frase desse artigo, são proteínas. Até hoje não se sabe de outra classe de biomolécula, exemplo, ácido nucleico, lipídio, que seja um receptor. Então, todos os receptores fisiológicos são proteínas, tá? Ok? E para ser receptor fisiológico, não necessariamente precisa ser proteína. Acontece que atualmente só se conhecem receptores fisiológicos da classe das proteínas. Mas para ser receptor tem que ser ativado por ligante endógeno. Se não tiver sítio de ligação e não precisar ser ativado por ligante endógeno para gerar uma ação, um efeito fisiológico, não é receptor. Um exemplo, gente, DNA. Né? O DNA não tem sítio de ligação para, por exemplo, um agonista endógeno. Mas ele gera o quê? Ele expressa genes e ele é responsável, né, pelo nosso código genético para transcrição, né, ele é transcrito, né, para a síntese de proteínas. Né? Existem inúmeras enzimas que não têm sítio de ligação para moléculas endógenas, mas essas enzimas estão lá expressas no nosso organismo, que seja extracelular ou intracelularmente. E essas enzimas simplesmente, quando encontram pelo caminho o seu substrato, elas convertem esse substrato, elas catalisam reações bioquímicas sem a necessidade do estímulo, né, ou ativação por ligantes endógenos. Então, inúmeras enzimas, a gente não pode dizer que essas enzimas que não são ativadas por ligantes para, como é que se diz, desencadearem seus efeitos catalíticos, são enzimas receptoras. No entanto, também existem receptores que são receptores enzimáticos. A gente vai falar também desses receptores. E se enzima, é proteína. Então, por isso que eu estou falando. Todos os receptores fisiológicos encontrados, na verdade, como é que se diz, até o momento conhecidos, devido a essa classificação de necessidade de ligantes endógenos para
gerar uma atividade bioquímica, biológica, fisiológica, são proteínas, tá? E aí, esses receptores, eles, ao serem ativados por exemplo, um ligante endógeno, eles vão transmitir a mensagem que esse ligante endógeno quer que ele transmita através de um mecanismo de ação, de uma via de sinalização, para gerar um efeito fisiológico, né? E essa mensagem a gente pode imaginar que é transmitida a partir do momento em que essa substância ativa esse receptor. E essa substância é um hormônio. Então, você vê que uma única molécula endógena pode ativar uma via de sinalização intracelular enorme, ou seja, uma mensagem para gerar um efeito, e esse efeito é o que vai prevalecer. Então, por isso que, por exemplo, quando um hormônio se liga num receptor, a mensagem que ele carrega e que ele gera é muito mais importante do que o próprio hormônio. O hormônio é apenas um mensageiro. Então, é o que essa frase aqui está dizendo, né? A mensagem ela é muito mais importante do que o mensageiro. E isso é válido para os hormônios, tá? E aí vocês começam muita gente ficar com a cabecinha um pouco confusa. Ah, mas hormônio é uma substância que é liberada por glândulas endócrinas no sangue. Hoje em dia a classificação, né, de hormônio, ela foi atualizada, né? A classificação de hormônio é a seguinte: toda e qualquer substância endógena que regule a função biológica, bioquímica de células e ou a fisiologia de órgãos e sistemas em organismos vivos pode ser classificada como hormônios. Então, neurotransmissores são hormônios, tá? O que a gente também pode chamar de neurohormônios, né? Como é que se diz? Inúmeros todo tipo de molécula endógena. Da mesma forma que a gente falou de receptores que precisam ser ativados por ligantes, como regra geral, para ser receptor, o ligante que ativa receptor é um hormônio. Ah, não, mas hormônio... Não, aquela classificação antiga de hormônio é obsoleta, é antiga. Né? Eu tô acabando, né, de atualizar, inclusive essa fonte aqui, ó, de 2019, ela fala, ela atualiza isso. Quem quiser buscar esse conceito de hormônio, né, então, novo de hormônio, né, atual de hormônio, o hormônio é simplesmente qualquer substância que altera a bioquímica de células ou fisiologia de órgãos e sistemas, né, em organismos vivos. E geralmente essa alteração na função biológica dessas células por hormônios ocorre quando esses hormônios se ligam em receptores. Mas eles também podem alterar por outros mecanismos, mas hoje a gente vai focar, né, nos hormônios como ligantes de receptores, ligantes endógenos de receptores. Então, os receptores fisiológicos são proteínas que expressam sítio de ligações para hormônios e que só são receptores ou classificados ou definidos como receptores fisiológicos se precisarem ou forem ativados por hormônios para gerarem determinada ação, determinado efeito biológico. Tá, gente? Então, isso é muito importante que vocês, como é que se diz, já comecem a atualizar na cabecinha de vocês, porque daqui para frente tem muita coisa nova que tanto os livros quanto os artigos, quanto a própria ciência, as ciências biomédicas, elas vão,
né? À medida que elas vão atualizando os seus, né, as suas definições, né, os seus conceitos, esse termo hormônio, receptor, isso é muito importante de estar, esses termos, esses conceitos estarem atualizados na nossa mente, tá? Mas aí quando a gente fala de fármaco, né, existem fármacos, né, essa pergunta surge, existem fármacos que não se ligam a receptores fisiológicos para produzirem seus efeitos? Existem. Existem fármacos que não precisam se ligar a receptores fisiológicos para promoverem seus efeitos. Um exemplo, o iodo, que é um antisséptico local. O carvão ativado, que geralmente é utilizado para evitar intoxicação quando um paciente ele faz uso exacerbado de uma substância pela via oral, né? Ele forma um complexo com o fármaco, impedindo que o fármaco seja absorvido. Ele é um fármaco, carvão ativado? Sim. Porque ele simplesmente está gerando um efeito bioquímico, que é o quê? Como é que se diz? Ele está formando um complexo com o fármaco e essa reação de formação do complexo impede, né, a absorção do fármaco pelo organismo. Isso vai gerar um efeito que é o que? A redução da chance de toxicidade, de gerar uma toxicidade e até mesmo letalidade no paciente. Tá? Os antiácidos, por exemplo, quando a gente está com azia, né, com má digestão, né, com dor no estômago, um exemplo clássico é o hidróxido de alumínio. Ele simplesmente é administrado pela via oral, né? E aí ele chega lá no estômago e uma reação de neutralização com o ácido clorídrico, a acidez ela é reduzida, mas é uma reação que acontece independentemente da ligação desses antiácidos em receptores. Um exemplo de agentes quelantes também, como o EGTA e o dimercaprol, que são muito importantes, né, no tratamento de intoxicação de pacientes, por exemplo, com metais pesados, né? Eles formam complexos bem parecidos com o que o carvão ativado faz com fármacos pela via oral. Eles formam um complexo com esses metais pesados, impedindo a absorção desses metais pesados. Então, a gente vê que essas substâncias elas não se ligam em receptores, né? Quando a gente precisa aumentar a acidez da urina ou aumentar a basicidade, né, tornar a urina mais básica, a gente pode administrar no paciente o ácido ascórbico ou bicarbonato de sódio, né, para fazer com que um fármaco ácido ou básico seja mais rapidamente eliminado da urina, e isso faz com que a chance de intoxicação seja o quê? Seja reduzida. Isso é importante no contexto de tratamento de intoxicação. O alotano ele é um anestésico geral que não se sabe muito bem qual é o mecanismo de ação dele ainda, mas a proposta é de que ele simplesmente causa anestesia geral, né, através da ação em alvos que não são receptores fisiológicos, ou seja, então aqui alguns exemplos de fármacos que anteriormente, nos slides anteriores, geram seus efeitos a partir de ações que não dependem da ligação ou da ação, perdão, da ligação, né? Não dependem de receptores fisiológicos, né, esses fármacos, para gerarem os seus efeitos, ou suas ações que desencadeiam os seus efeitos farmacológicos. E aí, quando a gente fala de receptor fisiológico, a gente tem que também falar de alvo farmacológico. Por quê? O receptor fisiológico, a gente já sabe qual é o conceito de receptor fisiológico, que eu até destaquei aqui em negrito. Mas existem outras biomoléculas no nosso organismo que também são alvos de fármacos. Um exemplo, enzimas. Existem fármacos que são, por exemplo, inibidores enzimáticos, como os inibidores da acetilcolinesterase,
para o tratamento do Alzheimer, não é? Existem também proteínas carreadoras, por exemplo, a albumina, né? Ela é um alvo do fármaco ou de fármacos, mas não é um receptor. Por quê? Porque a albumina, simplesmente o fármaco se liga à albumina para ser transportado e distribuído pelo organismo. Mas a albumina, ela serve apenas como um sistema de transporte para distribuir o fármaco durante, inclusive, uma fase farmacocinética e não farmacodinâmica. Então, geralmente, a ligação do fármaco à albumina, ela não gera um efeito bioquímico, biológico. Então, essas proteínas carreadoras, elas não são classificadas como receptores fisiológicos, né? Os ácidos nucleicos, DNA, gente, é alvo para inúmeros, né, antivirais, né, o material genético, quimioterápicos para o tratamento, quimioterápicos totóxicos para o tratamento do câncer, aquele que faz, né, com que o cabelinho do paciente que é portador de neoplasia, que faz quimioterapia, né, caia, com que todos aqueles efeitos adversos super deletérios sejam observados no paciente que tem câncer e faz quimioterapia. Aqueles quimioterápicos, eles têm ação sobre ácidos nucleicos, né, de células principalmente cancerígenas, né? Mas esses ácidos nucleicos, eles não são receptores fisiológicos. Existem canais iônicos que não são receptores fisiológicos. Por exemplo, canais iônicos que são canais iônicos voltagem dependentes. E esses canais iônicos, um exemplo, são canais de sódio. Um exemplo de canal iônico voltagem dependente que é alvo de fármaco, mas não é receptor fisiológico, são os canais de sódio para os anestésicos locais. Os anestésicos locais bloqueiam canais de sódio em neurônio, diminuindo a estabilidade de neurônios e assim diminuindo a chance do paciente sentir dor ou até mesmo prevenindo o paciente de sentir dor. E esse é o principal objetivo da utilização de anestésicos locais, né? Existem fármacos também que são antipertensivos, bloqueadores de canais de cálcio, né? Esses canais de cálcio não são receptores fisiológicos porque eles não são alvos de hormônios, eles não são ativados por hormônios, mas eles são ativados por mudança na voltagem da membrana, eles são canais voltagem dependente. Todavia, eles são alvos farmacológicos, ou seja, existem fármacos que são utilizados como antipertensivos que bloqueiam esses canais de cálcio nos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Então, e são muito utilizados, tá? Inclusive, mas não são receptores fisiológicos. E, enfim, existem também os receptores fisiológicos que também podem ser, em algumas situações que eu já falei para vocês, chamados de farmacológicos, mas eu prefiro denominá-los como fisiológicos, tá? E aí, por que essas substâncias aqui, essas biomoléculas, elas não são receptores fisiológicos, né? Pelo próprio fato que eu expliquei para vocês, elas não são ativadas por ligantes endógenos, por hormônios. Então, se elas não são receptores fisiológicos, mas elas podem servir como um ponto de ação para determinados fármacos, como eu falei, eu dei um exemplo, para cada biomolécula, eu dei um exemplo de um tipo de fármaco que pode agir, ou de fármacos que necessitam agir sobre essas biomoléculas para desencadearem ou seus efeitos ou para chegarem até o seu local de ação, a exemplo, né, de proteínas carreadoras. Então, já que esses fármacos agem sobre essas biomoléculas e essas biomoléculas elas não são receptores, então, na verdade, elas são alvos farmacológicos. Então,
alvo farmacológico e receptor farmacológico são, na maioria das vezes, duas coisas que se diferem. Por quê? Todo receptor é um alvo farmacológico, mas nem todo alvo farmacológico é um receptor. Porque, por exemplo, enzimas, por exemplo, proteínas carreadoras, ácidos nucleicos e canais iônicos voltagem dependente não são receptores, mas são alvos para alguns fármacos. Então, essas são as diferenças entre alvos farmacológicos e receptores fisiológicos que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, as famílias de receptores fisiológicos ou farmacológicos que eu gostaria de começar a introduzir para vocês são três principais tipos de receptores de membrana e receptores intracelulares. Então, nós temos receptores que são canais iônicos de membrana. Ué, mas você falou que canal iônico não é receptor? Eu falei que canal iônico ativado ou dependente de voltagem não é receptor. Mas existem canais iônicos que são acoplados a receptores, ou receptores que são acoplados a canais iônicos. Ou seja, o canal iônico é um poro. E nesse poro, principalmente do lado de fora da membrana, existem sítios de ligações para hormônios. E aí, por isso que esse canal iônico, esse tipo de canal iônico, é considerado como um receptor fisiológico, dependente de ligante, não de voltagem. Existem receptores acoplados a proteínas G, que também são muito importantes, se não, aliás, os mais importantes, né, do ponto de vista farmacológico. A gente vai falar por que depois, nas próximas etapas da nossa aula. Existem receptores de membrana, que são receptores enzimáticos ou receptores catalíticos, ou seja, do lado de dentro da membrana, isso daqui seria um enzima, tá? Mas aí a gente tá vendo que olha, o GPCR, que é o receptor acoplado à proteína G, é nessa região aqui que o hormônio se liga e também o fármaco se liga. O canal iônico aqui, ó, é nessa região aqui que o hormônio, que o fármaco se liga. O receptor catalítico é nessa região aqui do lado de fora que o hormônio, que o fármaco se liga, tá? Então, esses receptores de membrana expressam do lado de fora da membrana o sítio de ligação, domínios transmembranares, que são domínios estruturais, mas muito importantes quando o hormônio ou o fármaco, quando o fármaco é um agonista, ou seja, ativa o receptor. Ao ativar, ou para ativar esse receptor, é necessário que haja o quê? Uma mudança conformacional, como a gente já viu na aula de interação fármaco-receptor. E essa mudança conformacional geralmente ocorre ou depende principalmente, né, na mudança desses domínios transmembranares. Quando a gente fala de receptores de membrana, isso não quer dizer que os domínios extracelulares e intracelulares não mudem a conformação, eles mudam também. Mas os transmembranares, eles são tanto estruturais, mas também muito importantes para a mudança conformacional desses receptores, tá? E temos também receptores intracelulares, como receptores, exemplos principais de hormônios, que são hormônios esteroides. A gente vai focar nesses aqui hoje, mas também existem uma outra classe de receptor, que é o receptor de uma enzima chamada guanilil ciclase solúvel, que a gente não vai focar muito na aula de hoje, né? Mas quem tiver, na verdade, curiosidade, pode me solicitar auxílio adicional, que eu posso passar um material, alguma coisa a mais sobre esse tipo de receptor, que é bastante importante, tá, gente? Mas os receptores intracelulares que a gente vai falar hoje são os receptores para hormônios esteroides, a exemplo do cortisol, a exemplo do estrogênio, testosterona,
tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Vamos falar primeiro das proteínas receptores, antes de finalizar a primeira parte, perdão. Principais receptores de membrana, ou receptores de superfície celular, tá? Então, existem receptores acoplados a canais iônicos, como eu já falei para vocês. Então, nós temos a molécula de sinalização, que é quem? O hormônio ou um fármaco pode simplesmente ativar esse receptor. E aí, esse não canal iônico, o íon ou vai entrar ou vai sair da célula, tá? Ele está expresso na membrana plasmática. Outra classe, receptores acoplados à proteína G. Receptor transmembranal, esse verdinho aqui, que dá 7 voltas na membrana. E do lado de dentro tem uma proteína que a gente chama, na verdade, proteína G, que quando esse receptor aqui, ó, o hormônio ou o fármaco ativa esse receptor, essa proteína se acopla ao receptor e ela é ativada, e isso vai gerar uma via de sinalização, porque essa proteína G ativa, ela vai fazer o que, ó, nessa próxima etapa aqui? Proteína G ativa vai ativar outros alvos, como exemplo, uma enzima, e essa enzima vai dar continuidade à via de sinalização até gerar um efeito, como a gente já viu, biológico, como consequência da ação gerada por esse hormônio ou por esse fármaco. Então, esse é o segundo tipo de receptor de superfície celular. Existem também receptores acoplados a enzimas, como eu já falei para vocês. Então, aqui, mais uma vez, a molécula de sinalização, ou hormônio, ela se liga a esses receptores. Esses receptores, na verdade, eles estão sozinhos, são monômeros na sua forma inativa. Quando o hormônio ou fármaco se liga ou se ligam a esses receptores, vai haver uma formação ou a dimerização desses monômeros, e aí vai haver ativação intracelular de um domínio catalítico enzimático, e aí isso daqui vai dar continuidade à ativação de vias intracelulares, já que essa enzima ou essas enzimas aqui ativadas por esse receptor, ou essa enzima que faz parte do próprio receptor, que é acoplada ao receptor, ao ser ativada, vai ativar outras enzimas, outras proteínas efetoras, gerando, como é que se diz, vias de sinalizações intracelulares e desencadeando efeitos fisiológicos ou farmacológicos, tá? Outros exemplos também são de outros receptores, como é que se diz, superfície celular, que também são acoplados à enzima. Aqui tem um hormônio ou fármaco que se liga. Também vai haver, ó, tem um monômero aqui, formação do dímero. A enzima está associada ao receptor, é ativada, acoplada, e aí vai haver ativação da via intracelular de sinalização, e depois o efeito vai ser desencadeado, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai começar na próxima parte a falar dos receptores ionotrópicos, ou seja, receptores que são canais iônicos ou receptores acoplados a canais iônicos. Geralmente geram os seus efeitos a partir de trocas de íons entre os meios extra e intracelulares, o que faz com que a membrana despolarize ou hiperpolarize. Mas para que esses íons entrem ou saiam dessa, como é que se diz, célula, por esses receptores ionotrópicos,
a gente já sabe que por serem receptores, eles precisam ser ativados por hormônios, tá? E aí o fármaco vem na tangente e usa o lugar do hormônio para ativar esse receptor ou, em algumas situações, também bloquear se ele for um antagonista, ok, gente? Então, na próxima parte da nossa aula, a gente fala sobre esse primeiro tipo de receptor fisiológico, o receptor ionotrópico. Muito obrigado e até a próxima, até daqui a pouco.